Colossenses capítulo 1, vamos ler os versículos 24 até o 29, amém? Colossenses 1, versículo 24 ao 29. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da paz de Deus que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, as quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isto é que eu também me afadigo esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Que nessa noite seu Espírito Santo tome a direção e o controle, Senhor, dessa nossa comunhão ainda. Fala conosco, Senhor. Revela-nos o seu coração para nós. Fala tudo aquilo que o Senhor tem para falar. Que nós pedimos, ó Pai, agradecidos desde já em nome do teu Filho querido. Amém. Queria compartilhar com os irmãos um pouquinho sobre a vida e o próprio ministério do apóstolo Paulo. Então, quando nós entramos aqui, a gente percebe que Paulo está fazendo assim alguma afirmação muito forte acerca daquilo que ele tinha recebido como um chamado do Senhor. E às vezes a pergunta que a gente faz é: quem é um servo chamado pelo Senhor? Quem o Senhor comissiona? Como que é que essa pessoa recebe um chamado para a pregação do Evangelho? Então aqui, o versículo 24, Paulo parece que ele está querendo mostrar isso para a gente. E ele diz assim: agora eu me alegro, me regozijo nos meus sofrimentos. Mas espera aí, Paulo. Então quer dizer que a alegria de Paulo era uma alegria baseada no sofrimento. Mas que sofrimento? Não era o sofrimento que ele buscava. Não era aquilo que ele estava querendo inicialmente viver nessa caminhada cristã. Eu vou sofrer porque eu sou servo do Senhor, sou filho de Deus. Isso aqui tem a ver com o chamado ministerial de Paulo. Se lembra do livro de Atos, capítulo 9, quando ele pede de autorização aos principais sacerdotes das sinagogas para prender os que eram do caminho, e ele está indo com aquela carta e o coração cheio de ódio, né, para perseguir a igreja do Senhor. Enquanto ele está indo respirando ameaças, e de repente diz assim: seguindo ele estrada fora, se aproximar de Damasco, viu uma luz do céu que brilhou sobre ele. Ele está indo perseguir a igreja, ele está indo matar os cristãos, e de repente essa luz ilumina o coração de Paulo. 9,4 diz assim: caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Versículo 10, 5, né? Ele diz assim: e perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então aqui está a salvação de Saulo. E não sei se você tem esse entendimento aqui, mas Atos 9 não é só a salvação de Saulo, também é a comissão de Saulo. É interessante, né, que alguém salvo é comissionado, sim. Se Deus te salvou,
ele também vai te chamar para ele. Ele vai te comissionar. Ele vai te atrair para ele. E é algo interessante que quando ele viu a luz, ouviu a voz e descobriu que era Jesus, imediatamente alguém tem que confirmar que algo aconteceu no meu coração. Não é assim? Você foi salvo sem que alguém falasse alguma coisa por você? É impossível, né? Então a salvação, ela está sempre baseada também num testemunho público. Alguém vai dizer, olha, irmão encontrou Jesus. E quem é que vai ao encontro de Saulo? Ananias. Ele está ali, né? Ele está jejuando, né? 3 dias sem ver, sem comer, nem beber. E de repente, Ananias diz, Saulo, irmão. Ele não era perseguidor da igreja, não matava os crentes. Mas a luz, irmãos, é a luz da salvação. A salvação atraiu o coração de Saulo, a voz converteu o coração de Saulo, e agora ele está diante do servo do Senhor ali e confessa, né? E ele confessa. Ele confessa que Jesus é o Salvador dele. Ele abriu o coração para Jesus. Que lindo, né? Só que Ananias, no versículo 15 de Atos 9, versículo 16, vai dizer assim, mas o Senhor, Ananias falando para Saulo, lhe disse, vai porque este é para mim um vaso escolhido. Olha, que interessante, hein? Ele fala assim para Saulo, para Ananias, vai lá e fala para Saulo que ele é uma pessoa escolhida para mim. Percebe, irmãos, o que é salvação? O que é salvação? O Senhor escolhendo um pecador para ele. Ele é um vaso escolhido. O texto diz aqui, um instrumento escolhido para quê? Para levar o meu nome perante as nações e reis, bem como perante os filhos de Israel. Olha como extrapola. As nações em toda a terra onde vai haver pessoas, mas também para Israel. Então, Saulo é comissionado para pregar para as pessoas de fora e para as pessoas de dentro. Que lindo, né? Só que, se lembra que ele fala lá em Colossenses 1:24? Ele diz, né? Eu me regozijo nos meus sofrimentos. Por que o sofrimento? Olha o 16. Então você tem a salvação de Saulo, a comissão de Saulo. O versículo 16 vai mostrar qual é o propósito e para que ele foi salvo. Será que é para ser alguém reconhecido na igreja? Ser grande na igreja? Para que é, irmão? Olha só. Pois eu lhe mostrarei quanto você vai sofrer pelo meu nome. Olha isso. Percebeu? Então, quando Paulo fala que ele é salvo, a salvação dele também está baseada na questão que a gente chama de sofrimento pela obra do Senhor. Irmão, não tem ninguém que seja salvo pelo Senhor que não passe por situações, sofrimento, tribulação, perda, ataque, calúnia, maledicência. E aqui, voltando para Colossenses 24, ele diz, né, que ele se alegrava nos sofrimentos. Não era sofrimento que ele buscava, mas é sofrimento por uma causa. Qual é a causa dos sofrimentos de Paulo? Não é a causa dele. Não é o que ele procurava, não é o que ele estava atrás. Olha o que ele vai dizer. Ele diz assim, e preenche o que resta das aflições de Cristo. Mas o que Cristo fez na cruz não é completo, é. A cruz de Cristo, irmãos, é completa. A morte de Cristo é plena, o sepultamento de Cristo é plena, a ressurreição de Cristo é plena, a ascensão de Cristo é plena. Tudo que Cristo fez na cruz é uma vez para sempre, não se repete. Mas por que Paulo está dizendo que ele está preenchendo essas aflições? Porque, irmão, se você é salvo, agora você não sofre pelos seus sofrimentos. Agora os seus sofrimentos são pela causa de Jesus Cristo. Ele diz, na minha carne, para quem e por quê? Qual é o propósito do ministério? É a favor do seu corpo, que é o quê? A igreja. Para que a gente sofre?
E por que a gente sofre? Deve ser pelo Senhor da igreja. Amém. Pelos servos. Mas o que é a igreja? Colossenses 1, versículo 4 e versículo... Vamos lá, versículo 3 a 5. Que corpo é esse que ele sofre, preenchendo os sofrimentos? É pela igreja. Mas o que é a igreja? Vou te mostrar 3 versículos sobre a igreja, aqui no Colossenses 1, 3, 4 e 5. Essa igreja aqui está nesses 3 versículos. É isso aqui que é a igreja. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. O que é a igreja? É aquelas pessoas que experimentaram a fé da salvação. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como que a fé vem para me tornar parte, membro da igreja local? Como, irmão? É pela pregação da palavra. Romanos 10, 17, Paulo diz assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então essa fé, a gente pode acrescentar um elemento a essa expressão fé, novo nascimento. Quem pertence à igreja local? Quem nasceu de novo. Se nasceu de novo, porque recebeu a fé da salvação, você entra na comunhão do corpo, na comunidade de fé. É essa igreja de Colossenses 1, 24, que Paulo está sofrendo por um grupo de pessoas que receberam a fé regeneradora, a fé da salvação. Segundo, e o amor que tendes para com todos os santos. Que amor é esse? Que amor é esse? É a santificação do Espírito Santo. O amor fala desse propósito que Deus, através de Cristo, revelou na cruz por nós. Diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça mais. Que amor é esse? Primeiro é o amor do Pai revelado através do Filho na cruz para te salvar. Esse amor agora, ele me santifica, amém? Amém. E que amor é esse? É o de Romanos 5,5. Quando Paulo diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Que lindo, né, irmão? Esse Espírito Santo na regeneração que traz a fé da salvação é o Espírito que te faz amar seu vizinho, amar seu marido, amar seus filhos. Por isso que a gente não tem um decálogo na igreja que fala assim, 3 passos para amar. O amor mora em você. O amor vive em você. O amor te move. O amor, lembra que Paulo diz assim? O amor de Cristo nos constrange. Sabendo isto, que uma vez ele morreu por nós, agora nós morremos pelos outros. Amém, irmão? Amém. É o amor, essa é a igreja. 2 elementos que constituem a igreja. No versículo 4, a fé da regeneração e o amor que nos santifica. Terceiro, que constitui a igreja no versículo 5, a esperança que nos está reservada nos céus. O que é a igreja? A igreja é pessoas que estão passando nessa terra esperando Jesus voltar, irmãos. Amém. Qual é a esperança do crente? A volta de Jesus Cristo, irmãos. Por isso que Paulo está sofrendo por essa igreja. Que igreja? Regenerada, um processo de santificação e que está aguardando Jesus voltar. Amém. Você quer essa igreja? Sim. Você faz parte dessa igreja? Sim. Isso é a igreja, irmão. É quem tem fé da salvação, quem tem um amor da santificação e quem tem a esperança da volta de Jesus Cristo. Né? Que igreja, hein? Vale a pena sofrer. É por isso que eu estou aqui, amém? Amém. Isso que eu cortei o mundo, irmãos. A gente corta o mundo, acorda de madrugada, porque nós sabemos que tem um grupo de crentes em Miguel Pereira, e não é esse grupo aqui não, amém?
tem muitos salvos em muitos lugares que estão reunindo nessa noite, reunirão amanhã, irmão. A igreja não se limita a esse grupo nessa sala, amém? Sim. Paulo diz assim, eu sofro a favor do corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja é maior do que essas pessoas aqui na sala. Ela é um corpo de homens e mulheres que foram regenerados pela fé da salvação e pelo amor da santificação de Jesus Cristo. Mas olha só, voltando para o capítulo 1, 25, Paulo vai dizer que ele era ministro para esse grupo. Amém? Não tinha um grupo especial, um grupo específico, uma igreja só dele. Que lindo, né, irmãos? Nós somos ministros do corpo de Cristo, no corpo de Cristo e para o corpo de Cristo. Nós amamos todos, amém? Somos sacerdotes no nosso lar, na nossa casa, na padaria, dirigindo, tomando banho, cuidando do filho. Nós somos sacerdotes de todos e para todos. Por isso Paulo vai dizer no 25, da qual me tornei ministro, de que é da igreja. Que igreja? Não é esse grupo aqui não, amém? É onde houver filhos de Deus, em todo lugar, ministre, pregue, discipule, acompanhe, ame, abrace. Se torne ministro, irmão. Ministro aqui é servo. Servo, mas ministro, o que é ministro, servo? Vai em Atos 20, queria te mostrar. O que é o ministério de Paulo? Vimos um pouco sobre a sua conversão e o seu ministério, mas como é esse ministério? Então você vai descobrir agora, Atos capítulo 20, que ele manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, e ele vai dar um testemunho da sua entrada na igreja de Éfeso. Como ele conduziu, ou como o Senhor conduziu. Versículo 24 e 25 diz assim, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o que? O ministério. O que é ministério? Serviço. Amém. Ele diz aqui, é o serviço que recebi. Que serviço é esse? Já se perguntou? Assim, qual é o serviço que Deus me deu? Para que Deus me chamou na igreja? Sabe que todo mundo tem um serviço, tem um ministério que recebeu do Senhor? E qual é o meu e o seu serviço? É o mesmo de Paulo, irmão. Eu não tenho um ministério e Paulo tinha outro, não, irmão. Você tem o mesmo ministério de Paulo, amém? Até você. Nós estávamos falando da irmã Nancy Demóis. Tem um ministério. Irmãs têm ministério. Jovens têm ministério. Velho tem ministério. Irmão, o que é o ministério? O ministério é isso aqui, ó. Para testemunhar o quê? O evangelho da graça de Deus. O ministério é a primeira coisa que o ministro, servo do Senhor faz para cuidar da igreja, é falar da graça de Deus. Vamos explicar. O que é a graça de Deus? É isso aqui. A graça de Deus é isso aqui, vou explicar. Deus enviou Jesus, Jesus viveu, Jesus cresceu, Jesus foi batizado no Jordão, o céu se abriu, o Pai falou, a pomba desceu, Jesus começou seu ministério. A religião se opôs e a graça continua. A graça prega, a graça cura, a graça restaura. A graça vai terminar na cruz, sendo entregue pelos meus e os seus pecados. A graça é sepultada, mas ao terceiro dia a graça saiu do túmulo. Isso é o evangelho, irmão. O que é o evangelho? É a morte de Cristo, sepultamento de Cristo e a ressurreição. Isso é ministério. Não cabe para todo mundo, não tem um grupo
especial de ministros capazes. Não, irmão. Todo mundo que anuncia a morte e a ressurreição do Senhor é um ministro do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Você é ministro? Amém. Somos ministros, irmão. Amém. Podemos pregar Jesus para as pessoas. Segundo, versículo 25. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o quê? O reino, não vereis mais o meu rosto. O evangelho é completo. Já ouviu falar do evangelho pleno? É isso aqui. Primeiro, o evangelho anuncia a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Segundo, anuncia o reino de Jesus Cristo. O que é o reino de Jesus Cristo? É o seu governo na terra através da igreja. Vamos explicar para os irmãos. O que é o reino? Romanos, capítulo 14, versículo de número 17. Paulo diz assim, o que é o reino? Ele diz assim, o reino de Deus não é comida nem bebida. Então, não dá para pegar o reino. Amém? Não dá para ver o reino. Jesus falou, né, em Lucas, dirão aqui, o reino está aqui, o reino está lá. Não, o reino de Deus está onde? Dentro de vós. Lucas 18. Então, onde está o reino? É uma manifestação da pessoa de Jesus Cristo, pela obra do Espírito Santo, que se move em três coisas. O reino de Deus não é comida e nem bebida. Primeiro aspecto do reino, justiça. Paz, segundo. Terceiro, alegria no Espírito Santo. Então o reino tem três aspectos. A justiça de Deus manifestada através de Cristo na cruz, que traz a paz de Deus para o meu coração, né? E traz também alegria no Espírito Santo. Isso é reino, amém? Você tem desejo de viver uma vida reta, justa, piedosa? Então você está no reino, amém? Tem vontade de crescer espiritualmente, ser um servo, uma serva do Senhor? Então você está onde? No reino. A igreja, irmão, é o reino, amém? Você acredita que hoje a igreja é o reino na terra? Não parece, né? Tanta morte, tanta atrocidade, problema na política. Mas eu vou te dizer, o rei está reinando através da igreja. Mesmo assentado no seu trono, a terra ainda é governada pelo céu. Esse é o evangelho do reino. Então, vimos o que é o ministro. Colossenses 1:25. Então ele prega o evangelho da graça e prega o evangelho do reino. Ministro, irmão. Então o ministro não fica inventando mensagem, amém? Buscando uma mensagem. Eu estava conversando com os irmãos, eu não cheguei aqui e falei, Deus me revela uma mensagem. Não, irmão. A minha mulher fala assim, amor, a sua mensagem é sempre a mesma, evangelho. Tem outra mensagem, irmão. A mensagem é Jesus morreu, Jesus foi sepultado, Jesus ressuscitou, Jesus está reinando na igreja. É a mensagem da igreja. É a boa notícia. É a boa notícia. Voltando para Colossenses 1:25, Paulo diz assim, ó, esse ministério que ele recebeu, olha que coisa interessante, ele vai dizer assim, é de acordo, não se espanta com essa palavrinha não, com a dispensação que ele explicar para os irmãos. Essa palavra aqui, ela tem um sentido, vou usar uma metáforazinha, essa palavra dispensação é mordomia. Mordomia é isso aqui. Você se lembra, você vai num lugar muito chique, com a sua esposa, quem que vem te servir? Garçom. A palavra aqui, dispensação, é mordomado. No grego é oikonomos, mordomia. Ó, é isso aqui, ó. Você tem alimento para dar às pessoas. Amém? Viu o ministério de Paulo? O que é pregar o evangelho da graça e o evangelho do reino? É uma
mordomia. Amém? Você é um mordomo, irmão. Entendeu? Então, o que é um ministro? Um ministro é um garçom com uma bandeja na mão, cheio de comida. Amém? Você tem que ter essa bandeja. Num trem tem que ter uma bandeja. Num ônibus tem que ter uma bandeja. Num restaurante tem que ter bandeja. Lá na obra tem que ter bandeja. Varrendo, agora não varre mais, que é supervisor. Supervisor tem que ter bandeja. Tirando banana, tem que ter bandeja. Irmão, nós temos que ser o povo da bandeja. O que aconteceu? A gente largou a bandeja. Não quer mais servir, quer ser servido. Mas aqui Paulo está dizendo, eu sou um mordomo da parte de Deus. Que lindo, né? Que o Senhor, Ele tem nos chamado para servirmos a igreja dele. E essa palavra aqui, em Efésios capítulo 3, dá um pulinho aí depois, antes de Colossenses, Efésios 3, Paulo vai explicar melhor no versículo 7, até o versículo 10, ele diz assim, falando do seu ministério e do seu chamado para cuidar da igreja. Ele vai dizer, do qual, de novo, eu fui constituído o quê? Servo, ministro, conforme o quê? É dom, irmão. Eu tentei não usar bandeja. Você lembra que eu falei que eu ficava sentado? Eu ficava me escondendo. Tudo que eu nunca quis é ter isso aqui na mão explicando para ninguém. Sabia que eu fugi disso? Eu queria ser tudo menos isso. Mas aonde eu ia, o convite era para quê? Abre a Bíblia, irmão. Meu Deus! Eu tentava esconder a bandeja, porque, irmão, o dom é da graça de Deus. A mim concedido segundo a força operante do seu poder. Olha o 8. A mim, o menor, irmãos. É o mesmo sentimento que eu tive, Paulo também teve. Eu sou pequenininho. Eu sou o menor de todos os santos na igreja. Me foi dado, ó, de novo, a graça de pregar o quê? As nações, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar, olha de novo, mordomia, ó. A dispensação, traduz aí, mordomia. O mordomado da graça de Deus desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Olha o 10. Por que uma vez eu falei para o irmão assim, não vou mais não. Dá não, difícil. O irmão usou esse versículo 10 para mim encorajar. Ele falou assim, Fábio, então se você não falar, a igreja não vai saber nada. Eu falei, mas isso não está na Bíblia. Ele falou, tá. Efésios 3,10 diz assim, para que pela igreja, amém, irmão? Amém. Você sabe como que Deus fala a esse mundo? É por meio de você. Amém. No ônibus, no trem, no carro, em casa. A maneira de Deus falar é pela igreja, irmão. E olha agora, o que Deus faz? Ele usa a palavra aqui, a multiforme sabedoria de Deus, é tipo uma coxa, já viu aquelas coxas que os nossos avós faziam, uma coxa de retalho? Você lembra? Poxa. Vermelhinho, amarelo, cor de abóbora, verde, roxo, vai emendando pedaços e pedaços e pedaços e pedaços. Daqui a pouquinho, quando você olha, o que você tem? Algo multifacetado, muitas cores. Você sabe o que é o ministério? Por que eu preciso do Vanderlei? Porque o que o Vanderlei tem, eu não tenho. Vanderlei tem cores que eu não tenho. Valério tem cores que eu não tenho. Por isso que aqui Paulo diz que pela igreja tem que se manifestar, a tradução grega seria as muitas cores da igreja. Qual é a sua cor? Hã? Qual é o seu pedacinho nessa coxa de retalho? Amém, irmão? Na igreja não tem um grupo especial. Todo mundo é útil, amém? Amém. Aqui Paulo diz, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora. Você não tem noção. Os anjos estavam esperando essa reunião. Sabia que os anjos vão descobrindo
o plano de Deus à medida que você e eu abrimos a boca. Quanto mais você fala de Jesus, mais os anjos falam, é isso que eu queria aprender. Que os anjos esperam hoje a igreja revelar a multiforme sabedoria de Deus. Os anjos estão falando agora assim, lá no céu, fala, Fábio! Fala, Fábio! Que lindo, né, irmãos? Isso é uma mordomia de Paulo, que também é sua, amém? Se você buscar ler, orar, se consagrar, é isso que me fez ser mordomo, amém? Nada especial, amém? Eu sou igualzinho vocês, igualzinho. Cheio de fraqueza, temores e tremores e problemas e dificuldades. Mas toda manhã que eu acordo, eu falo assim, é pela igreja, então me usa. Eu gosto muito de um hino, me toca muito. Usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. Toda vez que eu vou ministrar, eu boto na minha playlist, escuto. Eu vi um trem ouvindo, eu ouvi umas 300 vezes o mesmo hino. É o hino que me toca, irmãos. É uma mordomia enorme ler esse livro e explicar para as pessoas. Voltando para Colossenses 1, versículo de número 25, Paulo diz que ele é mordomo, somos mordomos. Aí ele diz assim, que me foi confiada a vosso favor, isso aqui é chocante, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Sabe como que a palavra de Deus ela é expressada? É quando você abre a boca, explica a Bíblia, né, e deixa que o Espírito Santo abra o coração das pessoas para que eles entendam o que você está falando. Não é a nossa força que convence, que converte e que salva. Paulo diz, é a palavra de Deus que tem que ter pleno cumprimento na vida dos crentes. Qual é o nosso mordomado? Qual é o nosso mordomado? É levar as pessoas a lerem a palavra de Deus. Amém? Por isso que não deixe de estudar a Bíblia com a igreja. Amém? Pega, né? Agora eu vou entrar em Corinto. Abra 1 Corinto, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Por quê? Olha o 26. Paulo vai dizer assim, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora foi manifestado à igreja. Como? Quando Paulo abria a palavra, explicava a palavra, os anjos falavam, descobrimos! E a igreja falava, ah, Paulo, como é bom quando você fala. Ah, Valério! Ah, Vanderlei! Ah, Dedei! Ah, Darcio! Fala. Irmão, tem que falar para manifestar à igreja aquilo que era oculto e agora está revelado, irmão. Estava escondido. O que estava escondido? Versículo 27. As quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da sua glória, desse mistério entre as nações. Qual é o mistério, Paulo? Isso aqui é chocante. Qual é o mistério? Mistério. Não existe mais mistério, né? Foi desvendado. Mistério. Eu passei minha juventude toda com esse negócio de mistério. Né? Mistério, mano! Uma vez eu falei, me explica isso aqui, presbítero Gilberto. Ele falou assim, mistério. Acabou o mistério, hein? Aleluia. Qual é o mistério revelado? Qual é o mistério? É Cristo! O mistério revelado de Deus é Jesus Cristo. Aleluia. Quando você pregar a palavra, prega Cristo. Amém. Quando você discipular, prega Cristo. Quando batizar, prega Cristo. Amém. Quando tiver comunhão com a sua esposa, prega Cristo. Amém. O mistério, irmão, é Cristo. Você entendeu, irmão? Não tem que inventar mensagem, ficar, né, tentando ali conjecturar uma palavra. Faz igual Lutero, eu gosto sempre de lembrar isso. Quando Lutero estava diante daqueles acusadores dele, para ele retirar o que ele havia colocado, as 95 teses, Titiseu falou assim, Lutero, se nós tirarmos as indulgências,
O que nós vamos dar para a igreja, Lutero? Não vai sobrar mais nada. Lutero bradou, dá Cristo! Titizeu falou, o quê? Mas só isso? Só Cristo. E mais o quê? Mais Cristo. E mais o quê? Mais Jesus Cristo. Amém. Irmão, o que a igreja precisa é de Cristo. Só Cristo está aqui. Por quê? Olha o que Paulo vai dizer. Cristo aonde, hein? Em nós. Qual a esperança do céu, irmão? Você só vai para lá porque Cristo mora em você. Amém. E o céu já desceu, amém? O céu da terra vai se encontrar com o céu do céu. Não sei se você entendeu. Né? O céu que hoje habita em nós vai se configurar com esse céu maior. Que Pedro diz, né? Então haverá novos céus e nova terra. Então, mas o foco, o centro, porque aqui a pregação da palavra, o mistério revelado da palavra é Jesus Cristo. Que lindo, né, irmãos? Prega Jesus. Reúna em torno de Cristo. E para Cristo, terminando no versículo 28, Paulo diz assim, o qual, interessante, né? 3 coisas que Paulo vai falar. Nós anunciamos, advertindo o homem, ensinando todo homem, aqui inclui também mulher, amém, irmãos? É homem e mulher. Então a leitura seria assim, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, a toda mulher, ensinando a todo homem, a toda mulher, em toda sabedoria, a fim de que apresentemos, esse é o plano final que Paulo e eu e você devemos esperar da igreja. Não é uma igreja grande, não é uma igreja com muito dinheiro. Qual é o propósito final de Deus para a igreja? É apresentar todo homem e toda mulher o quê? Perfeitos. No grego é teleios. Teleios em Jesus Cristo. Olha o propósito. Paulo começa falando do seu ministério, a mordomia do ministério, a palavra de Deus, o mistério revelado. Aí ele fala, eu anuncio, eu advirto, eu ensino, porque eu quero ver... Vamos lá, Efésios, dá um pulinho aí. Efésios terminando, 4, versículo de número 12 ao 14. Aqui está o ponto final que a igreja deve chegar. Para onde a igreja deve ir? Para esse lugar aqui. Versículo 12, 13 e 14, Paulo diz assim, com vista ao aperfeiçoamento. Vamos ler? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu ministério. O seu ministério, tá vendo? Não é o meu não, amém? O meu ministério é para o seu aperfeiçoamento no ministério. É para que você seja maior do que eu, amém? Ou melhor do que eu, mais capaz do que eu, com mais encargo do que eu. Isso é serviço. Aí Paulo continua, para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Olha o propósito, qual é? A perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Versículo 14, só a parte A. Para que não sejamos mais meninos. O que Deus quer? Ele não quer meninos. Ele quer mulheres e homens perfeitos. Traduzindo o versículo 13 de Efésios 4, Deus quer homens amadurecidos. Deus não quer que Gael fique só um menininho. Por isso que é peito toda hora. Eu nunca vi para mamar tanto. Meu Deus do céu. O menino tá mamando desde que cheguei. E a mulher passa para lá, é peito na boca. A mulher volta a comer, peito na boca. A mulher peito. Porque tem que mamar para crescer, amém, irmão? Amém. Como que o varão cresce? Deixa de ser menino. Daqui a pouco tá um varãozão aí. Daqui a pouco tá namorando, de tanto beber leite.
sementemente o genuíno leite da palavra. Amém. Gael é uma ilustração para a gente desejar, né? Me perdoe, mas eu vou falar, mamar em Deus. Amém. Mergulhar na palavra. Ir mais fundo. Ler mais a Bíblia. Como que Deus vai ter homens e mulheres perfeitos, filho varão? Lendo a Bíblia, irmão. Verdade. Orando, congregando na sua congregação local. Amém. Para deixar de ser menino. E Paulo, voltando para Colossenses 1, 29, Paulo diz assim: para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me. Olha que interessante, né? Paulo fala tudo, ele diz assim: eu não desisti de vocês. É por causa de vocês que eu estou vindo aqui, de 15 em 15 dias, de meses a meses. Ai, irmãos. Você quer entender esse versículo 29 aqui? O que Paulo está falando? Eu me afadigo e me esforço. Sabe o que é ser ministro, irmão? É pegar trem mesmo, louco, gritando. Ó, bala, picolé! Salgadinho! Tem que se esforçar. Jesus falou assim, o reino de Deus é tomado deitado na rede. É assim? Não. Com a perna pro alto. Ó, irmão, vamos fazer uma live. É uma escola, irmão. Aquela boa internet, todo mundo conectado. Não, irmãos. Paulo diz assim, eu me esforço o mais possível. Vamos terminar lendo 1 Tessalonicenses, depois de Colossenses? 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Se esforçar como? Tem duas pessoas aqui que estão se esforçando muito. Tem uns pais aqui que estão se esforçando. Porque para se esforçar, 1 Tessalonicenses 2, versículo 7, não é na sua força, amém? Você desiste. Se você falar, eu vou fazer, eu vou lá e vou visitar e eu vou, tá perdido. Tem que se tornar mamãe. O ministério de Paulo não era da pregação da palavra. Paulo era uma verdadeira mamãe para a igreja. Você não está acreditando? Está na Bíblia, irmão. Vamos ler. Diz assim, ó. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós o vosso cuidado ou a manutenção de vocês, todavia, nos tornamos carinhosos entre vocês, como uma mãe. Forte, né? Se esforçar, de Colossenses 1, 29, é ser uma mãe. Quem é mãe sabe? Você não sabe o que é? Você sabe, Karine? Eu não sou mãe, não. Joana sabe. Ela sabe. Irmão, a mãe é diferente do pai. A gente precisa ser carinhoso com os irmãos, amém? Tenha carinho pelos irmãos. Não está entendendo a dificuldade, o problema, o que ele está passando. Às vezes a mente confusa, às vezes é temperamental, às vezes está passando por... Irmão, a mãe ama. Já viu aquela mãe que o filho está aprofundado nas drogas, amarra ele no quarto para ele não ser entregue lá ao tráfico, ao tribunal do crime. Ela acredita até o fim. Minha tia era assim. Não, confio. Está na beira da morte, mas a mãe ela é carinhosa. E Paulo diz assim, é como mãe que acaricia. Amém, irmãos? Tem uma mãe que às vezes eu falo assim, se eu fosse ela, eu já tinha largado de mão. Essa aqui, ó. Acaricia os marmanjos de 50 anos, de 40 anos, irmão. Mãe é mãe até depois de velho, né? Daqui a pouquinho vai estar aquela emociona. E a gente trata igual bebê. Tem um que eu conheço que toma até danoninho. Aí eu brinquei com ele, não vou falar o nome dele, mas quem sabe, sabe. Eu falei, você vai tomar danoninho? Mãe, dá todinho, irmãos. Eu vi um lá, que até hoje eu tenho problema com Nescau e leite. Eu amo Nescau e leite. Porque eu vi essa moça, essa senhora, cuidando de um homem barbado à base de Nescau e leite.
Eu falava, que mãe, gente! E o marmanho, tac, mexe calculete. Mãe acaricia, amém, irmãos? Acaricia os irmãos, amém? Abraça, conchega. Entendeu, Joana? Não briga não, Joana. Acaricia aquela gente complicada. Seja mãe. É desse jeito. Quando você olhar para ela, lembra de Michel. Mas não é só mãe não, ó, o versículo 11. 2:11. Agora agora nós somos mais bravos. Paulo diz assim, e sabeis ainda de que maneira como a Pai, a cada um dos... Ó, viu? O ministério tem duas qualidades. Ou você é pai, ou você é mãe. Ministério não é isso aqui que eu estou fazendo não, amém, irmãos? Ministério é aquilo que eu fiz quando cheguei. Como uma mãe com vocês. Carregando vocês no meu colo, abraçando. Né? E tanto papo, e tanta onda, e tanto discurso. E nossos traumas, não é assim que a mãe faz? Quando ficar moça, você vai ver, eu tenho uma lá, uma moça. Um monte de problema. E tem mãe que vira pai, tem pai que vira mãe, amém? Tem pai, vamos, né? Tem pai que é uma verdadeira mãe. E tem mãe que é um verdadeiro pai. Tem mãe que ela vira pai. Essa aqui foi pai para os filhos. O que o pai faz? Versículo 12. Exorta, consola e admoesta. Amém? Então, tem um ministério de mãe que consola e acaricia. Tem um ministério de pai que exorta, consola e admoesta. Amém? Amém. É por isso que Paulo se afadigava. Não era nele, é porque ele era uma mãe para os irmãos. Amém. Amém? Amém. Ministério é isso, amém? Que passar disso é invenção do homem. Que inventando moda. Ministério é um bando de homens que resolveram, através da mordomia que o Senhor deu para ele, segundo a graça de Deus, para cuidar da igreja. Ele é uma verdadeira mãe. Já viu a mãe como que é? Eu tenho uma mãe lá em casa. Eu falo, gente, mas protege muito esse moleque, gente. O pai exorta, o pai consola, o pai admoesta. Não faz isso, garoto! A mãe, ó, né? Jesus se comparou como uma galinha, não foi? Ele falou, Jerusalém, Jerusalém, uma mãe. Se tu soubesse que eu, como uma galinha, a juntar os seus pintinhos debaixo das suas asas, e chorou amargamente. Jerusalém não queria uma mãe. Ela queria um profeta. Queria um libertador. Então não seja um profeta, também nenhum libertador, nenhum rei na sua casa. Nem na igreja. Seja uma mãe, acaricie, tenha carinho, cuide. Isso é ministério, estou falando de ministério, irmãos. Eu até falei, Senhor, eu passei a semana inteira lutando contra esse capítulo aqui. O que eu vou falar de ministério, Senhor? Você lembra que a gente comentando? Tá saindo tudo, não sei de onde, mas tá saindo. Segundo, seja pai. Se abra, né, para cuidar. Exorta. Tem irmãos que precisam de exortação, tem irmãos que precisam de consolo, tem irmão que precisa ser admoestado, né? Para que a igreja cresça, né? Em maturidade, espiritualidade. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Paulo é um verdadeiro modelo de ministro para nós. Como Paulo nos ensina, Senhor, a cuidar da igreja. Vermos um homem salvo, chamado para o ministério, cheio de sofrimento, mas com um coração amplo e alargado para amar a igreja. E nos dá um coração amoroso, de mãe para a igreja. Queremos amar os irmãos como uma mãe que acaricia e aproxima do colo e carrega. Oh, quantas mães não desistiram dos seus filhos. E eles estão aqui hoje servindo o Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo ministério das mães da igreja. Senhor, abençoe as mamães que aqui estão, que possam continuar cuidando das suas filhas, seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Senhor, levante mais mães espirituais na igreja. Não queremos ser um ministério cheio de arrazoamento. Nós queremos ser ministros, Senhor,
que manifeste o coração de uma mãe, carrega no colo e que coloca o peito na boca e que alimenta e que espera o tempo do crescimento. Nos perdoa, Senhor, quando nós deixamos de ser mães e pais na igreja. Quantos irmãos largaram o ministério de mães e viraram grandes ministros? Oh, Senhor, tem misericórdia de nós. Continua conosco até amanhã. Que amanhã o Senhor revele o coração pastoral de Paulo para nós. Que ele não era só uma mãe e um pai, mas também era um pastor na igreja. Nos mostra mais, Senhor. Obrigado pela tua presença entre nós, pela sua graça e pelo o teu ministério vivo ao Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus.